Olá pessoal, professor Atanael novamente com vocês, hoje com gramática. Nós iniciamos então o estudo dos pronomes, é o primeiro conteúdo da apostila. Não é um conteúdo novo, obviamente, vocês já estudaram isso em outros momentos, mas agora nós aprofundamos, né, pensando lá na frente, que nem é tão lá na frente assim, que é o Enem e os vestibulares. Então, a apostila 11, iniciamos o nosso estudo dos pronomes. Como primeiro objetivo, nós temos aí a intenção de estudar as funções sintáticas do pronome, né? E os usos, né? Os diversos usos dele na língua portuguesa, na gramática normativa. O próximo é reconhecer aí os pronomes como referenciadores textuais de coesão na hora da produção dos nossos textos, da nossa redação. E, por último, reconhecer a expressividade dos pronomes e seus efeitos de sentido para a construção do texto, né? O quanto eles contribuem aí para a construção do texto. Lembramos que os pronomes eles pertencem ao grupo dos nominais da gramática normativa, da classe de palavras, né? Assim como o artigo, o adjetivo e o numeral, o pronome tem a função de nomear. Então vamos pensar um pouquinho sobre a função dos pronomes. Nós temos ali uma frase oracional, porque temos verbo, que diz: onde você estaria se não fosse eu? E mais uma: ninguém me valoriza nesta casa. Como função do pronome, nós diríamos que ele tem a função de substituir o substantivo. É o que acontece na primeira frase, onde nós temos você e eu substituindo o nome de alguém. A outra função do pronome é acompanhar o substantivo. Quando acompanha o substantivo, nós também chamamos de pronome então. E aí eu quero deixar claro uma distinção aí. O pronome substantivo é aquele pronome que tem a função de substituir o nome, como acontece com você e eu. E o pronome adjetivo é aquele que acompanha o substantivo, como acontece em nesta casa. Nesta acompanha a palavra casa, que é um substantivo. Como terceira opção ali, terceiro lembrete ali, nós temos que o pronome indica a pessoa do discurso. Então, quando falamos de pessoa do discurso, nós estamos falando lá da classificação, da conjugação dos verbos lá. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira do plural também. O pronome, ele indica então a primeira pessoa do discurso quando deixa claro quem fala. Eu, no singular, nós, no plural, por exemplo. O pronome está na segunda pessoa do discurso quando nos deixa claro com quem estamos falando. Pode ser tu, no singular, ou pode ser vós, no plural, por exemplo. Ou você, no singular, e vocês, no plural, por exemplo. E a terceira pessoa do discurso indica de quem ou do que nós estamos falando. É claro, ele, ela no singular, eles e elas no plural. Aqui nós trazemos alguns exemplos, né? Quando falamos de classificação dos pronomes, né? Nós trazemos aqui para vocês analisarem, né? Alguns pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos.
E agora, né, nós aprofundamos um pouquinho com vocês a diferença, né, entre o que é um pronome pessoal do caso reto e um pronome pessoal do caso oblíquo. Lembrando que pronome pessoal sempre serve para substituir, é um pronome substantivo. Só que ele pode ser reto ou oblíquo. Quando ele é reto, o pronome pessoal do caso reto é aquele que numa oração ele cumpre a função sintática de sujeito. Ele é o sujeito da oração. Eu, tu, ele, nós, vós, eles são pronomes pessoais do caso reto porque eles cumprem a função sintática de sujeito numa oração. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo são aqueles que complementam verbos, por exemplo. São pronomes que têm a função sintática de objeto. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nós, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhes, se, si, consigo. Só para pensarmos um pouquinho então, né? Qual é a forma correta de se falar, né? Trouxe farinha para eu ou para mim fazer bolo? Eu que vou fazer, eu sou o sujeito da oração, eu não sou o objeto. Então, mim não faz nada, porque mim é o objeto, final de frase. Comprei um vestido para eu ou para mim? Se mim não vai fazer nada, ele é um objeto, ele é o correto, ele está no final da frase. Comprei o vestido, comprei ele ou comprei-o? Comprei-o, né? Porque ele é objeto, é um pronome oblíquo. Ele é um pronome pessoal. São erros que a gente costuma ver bastante. Claro que não estamos aí para fomentar ainda mais a questão do preconceito linguístico, né? Porque cada um fala de acordo com a sua realidade, a sua cultura, né? Mas a nós cabe lembrar então, né? Mim não faz nada, porque a gente percebe muito erro na fala, né? A pessoa coloca o mim como se fosse o sujeito da oração. Mas a nossa região, nós que moramos aqui entre Santa Catarina, Paraná, muito próximo de Curitiba, né? E também pertencendo ao estado de Santa Catarina, nós temos aí, usamos muito o tu, mas também usamos o você, a gente oscila entre os dois e às vezes comete alguns erros que vão contra a gramática normativa da língua portuguesa. Vamos ver um exemplo aqui. Bem, aqui nós temos um exemplo que fala assim, que os pronomes devem concordar em número e pessoa com os verbos. Então nós temos um exemplo aqui, tu compras teu ingresso e eu compro o meu. Tá? Eu quero chamar a atenção mais para o início ali. Nós vemos ainda textos e pessoas falando assim, tu compras seu ingresso. Se é tu, se o pronome pessoal é tu, o objeto ele tem que ser teu, ele não pode ser seu, tá? Seria seu se você falasse, você compra seu ingresso, aí beleza, tá? É um erro que a gente comete muito aqui na nossa região. Pessoal, essa é a primeira parte do conteúdo, né? Ele se estende mais. Nós vamos dar uma paradinha por aqui e eu volto com um segundo vídeo complementando então o estudo dos pronomes a partir da classificação dos pronomes de tratamento que são muito importantes para nós. Então, até mais.